Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 57. A Casa Publicadora da Noruega. O apelo que segue, escrito em 20 de novembro de 1900, relaciona-se com as dificuldades financeiras de nossa obra de publicações em Kristiania, Noruega. Em 1899, foram recebidas notícias na Junta de Missões Estrangeiras de que a Casa Publicadora em Kristiania se envolvera em débito e não conseguia atender suas obrigações, de modo que a instituição se achava sob risco de cair nas mãos dos credores. Para aliviar essa situação embaraçosa, se requeria assistência financeira no valor de $50.000. Tal valor não podia ser suprido pela junta, e embora nossos irmãos noruegueses prosseguissem mantendo a posse da editora por mais de um ano após esse fato, pouco foi feito para ajudá-los. Pareceu, por fim, que o prédio teria de ser entregue aos credores ou vendido para que se reunissem os fundos necessários à liquidação do débito. Dessa forma, a instituição erigida ao longo de anos de trabalho e de sacrifício estaria perdida para a obra do Senhor. Tendo em vista evitar essa grande calamidade, o Senhor pronunciou-se através de sua serva nas seguintes palavras de sincero apelo, instrução e encorajamento. Nossa Casa Publicadora da Noruega acha-se em perigo, e em nome do Senhor apelo a nosso povo em seu favor. Todos aqueles que amam a causa da verdade presente são chamados a ajudar na presente crise. Todos os que amam e servem ao Senhor deveriam sentir o mais profundo interesse por tudo aquilo que diz respeito à glória de seu nome. Quem poderia ver uma instituição onde a verdade tem sido exaltada, onde o Senhor tantas vezes tem revelado a sua presença, onde instruções têm sido dadas pelos mensageiros de Deus, onde a verdade tem sido enviada por intermédio de publicações que realizam tanto bem, quem poderia suportar que uma tal instituição passe às mãos dos mundanos para ser utilizada em propósitos comuns e seculares? Deus, por certo, seria desonrado se fosse permitido que sua instituição entrasse em decadência por falta do dinheiro que ele confiou a seus mordomos. Se isso acontecesse, os homens diriam que assim sucedeu porque o Senhor não foi capaz de evitar os fatos. Isso significa muito para nossos irmãos e irmãs na Escandinávia. Eles serão severamente provados se suas instalações lhes forem tiradas. Façamos um esforço para evitar que caiam em depressão e desencorajamento. Que se faça um esforço consagrado e unido para tirar a editora das dificuldades em que se envolveu. Existem aqueles que têm pequena fé e que tentarão desencorajar outros e assim afastá-los de participarem dessa boa obra. Necessita-se apenas de uma palavra negativa para despertar e fortalecer o egoísmo no coração. Não prestem atenção aos que tentarem desanimá-los. Fujam das perguntas que surgirão no tocante a como as dificuldades se estabeleceram. Em grande medida podem ter surgido face a erros cometidos. Não nos permitamos, contudo, ceder espaço a críticas e reclamações. Censuras, reclamações e críticas não contribuirão para dar alívio a nossos irmãos em suas perplexidades e dissabores. Deus tem convocado agentes humanos para com ele cooperarem na obra de salvação. Utiliza homens portadores de fraquezas e sujeitos ao erro. Não censuremos, pois, aqueles que desafortunadamente cometeram enganos. Em vez disso, procuremos ser de tal modo transformados pela graça de Deus a ponto de nos tornarmos compassivos, sensíveis às desgraças humanas. Isso causará alegria no céu, pois ao amarmos nossos irmãos errantes como Deus e Cristo nos amam, proveremos evidência de que estamos compartilhando dos atributos de Cristo. Este não é um momento para críticas. O que agora se necessita é genuína simpatia e decidida ajuda. Consideremos individualmente as necessidades de nossos irmãos, que cada esforço devotado a esse assunto seja usado em proferir palavras que encorajem, que toda a capacidade seja utilizada em ações que edifiquem.
Uma parte do ministério dos anjos celestiais consiste em visitar nosso mundo e supervisionar a obra do Senhor em mãos de seus mordomos. Em cada momento de necessidade, eles ministram em favor dos que, na qualidade de coobreiros de Deus, estão lutando por levar avante sua obra na terra. Essas inteligências celestiais são representadas como desejando acompanhar o plano da redenção e se regozijam sempre que alguma parte da obra de Deus prospera. Anjos se interessam pelo bem-estar espiritual de todos os que buscam restaurar a imagem moral de Deus no homem, e a família terrestre deve ligar-se à família celestial na cura das feridas e contusões provocadas pelo pecado. Agentes angélicos, embora invisíveis, estão cooperando com os agentes humanos visíveis, formando uma associação de ajuda com os homens. Os mesmos anjos que ao Satanás estar buscando a supremacia, lutaram em batalha nas cortes celestiais e triunfaram ao lado de Deus, os mesmos anjos que rejubilaram alegremente diante da criação de nosso mundo e de seus imaculados habitantes, os anjos que testemunharam a queda do homem e sua expulsão do lar edênico. Sim, esses mesmos mensageiros celestiais acham-se intensamente interessados em atuar unidos à raça decaída e redimida para a salvação dos seres humanos que perecem no pecado. Alguns humanos são as mãos de instrumentos celestiais, pois os anjos celestiais empregam mãos humanas no ministério prático. Instrumentos humanos como auxiliares manuais devem pôr em ação conhecimento e usar os recursos dos seres celestiais. Unindo-se com esses poderes que são onipotentes, somos beneficiados por sua mais alta educação e experiência. Assim, ao nos tornarmos participantes da natureza divina e afastarmos de nossa vida o egoísmo, são-nos concedidos talentos especiais para nos ajudarmos mutuamente. Essa é a forma de o céu comunicar poder salvador. Porventura não existe algo estimulante e inspirador no pensamento de que os agentes humanos constituem instrumentos visíveis para transmitir as bênçãos dos agentes angélicos? Assim, quando somos cooperadores de Deus, a obra leva sobre si a impressão divina. O conhecimento e a atividade dos obreiros celestiais, unidos com o conhecimento e poder imputados aos agentes humanos, trazem alívio aos opressos e desencorajados. Nossos atos de ministério altruísta nos tornam participantes do sucesso que resulta do alívio oferecido. Com quanta alegria o céu contempla essas influências unificadas! Todo o céu está observando esses agentes que estão como que à mão para realizar o propósito de Deus na terra, assim fazendo a vontade de Deus no céu. Tal cooperação realiza uma obra que leva honra, glória e majestade a Deus. Oh, se todos amassem como Cristo ama, de modo que os homens que estão a perecer pudessem ser salvos da ruína, e que mudança viria ao nosso mundo! Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias capítulo 3, versos de 12 a 17. Quão extraordinária representação! Somos nós capazes de captar o seu significado? Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos.
e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias 3, versos de 18 a 20. Leia também o primeiro capítulo de Ageu. Quando agentes humanos, na qualidade de mordomos de Deus, de forma unida, tomarem os meios que pertencem ao Senhor e os empregarem para aliviar os fardos que pesam sobre suas instituições, o Senhor cooperará com eles. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabeis tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os fundamentos da casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, versos de 1 a 14. Todo o céu manifesta interesse não apenas nos lugares perto de nós, como também naqueles que estão longe e necessitam da nossa ajuda. Os seres celestiais estão vigiando e esperando que os agentes humanos sejam profundamente tocados pelas necessidades de seus semelhantes que se encontram em perplexidade e prova, em tristeza e dissabor. Quando uma das instituições do Senhor entra em decadência, as instituições mais prósperas devem trabalhar com a mais refinada habilidade, prestando assistência à instituição que definha, para que o nome de Deus não seja desonrado. Sempre que os administradores das instituições de Deus fecham seu coração diante das necessidades de instituições irmãs e negligenciam efetuar todo o esforço possível para ajudá-las, dizendo de modo egoísta que se virem, Deus anota a sua crueldade e chegará o tempo em que tais pessoas terão de passar por semelhante experiência de humilhação. Porém, meus irmãos, vocês não pretendem agir assim. Bem sei que vocês não pretendem. Todas as instalações que temos na Europa, destinadas ao avanço da obra, são necessárias. Todas elas devem estar em condições funcionais saudáveis e florescentes diante de um mundo mau. Que os anjos de Deus que se encontram ministrando em favor dos que suportam responsabilidades não vejam o coração desses obreiros sendo partido de dor. As dificuldades já se acentuaram em virtude de nossa demora, de modo que a obra de restauração exigirá agora maior empenho e maiores gastos. Em nome do Senhor pedimos que o seu povo, possuidor de meios, mostre ser composto de mordomos fiéis. Reparem aquilo que é tão essencial ao avanço da obra de Deus, de modo que seu povo não se desanime e sua obra não seja deixada à míngua.
E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Zacarias 7, de 8 a 10. Essa é também a palavra do Senhor a nós. Não consigo imaginar que a porção que encerra este capítulo venha constituir a experiência de vocês. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram um ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que com ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Zacarias capítulo 7, de 11 a 14. Irmãos, ao lidarmos com a casa do Senhor, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19. Não profiram palavras de censura. Não lancem acusações sobre este ou aquele. Agora se requer a ajuda que todos possam oferecer. Procurem reparar a brecha que se estabeleceu. Façam-no alegremente, façam-no com nobreza. Venham em ajuda ao Senhor, ajuntem-se a Ele contra os poderosos. Efetuem de uma vez a redenção da instituição que se encontra em tão grande perigo. Que todos os que compreendem a proximidade da volta do Senhor atuem pela fé. Quando vemos o definhar de um dos instrumentos de Deus, seja manifesto o interesse daqueles que têm o coração e a alma postos na obra. Que o exemplo correto seja dado pelos que se encontram em posição de responsabilidade. Todo instinto cristão nobre deve ser posto a planejar e agir com o mais sincero interesse pela redenção da instituição do Senhor, mais até do que eles poriam em prática para salvar os seus próprios recursos. Que todos procurem fazer alguma coisa. Examinem as suas atividades e vejam de que modo poderão cooperar com Deus nessa obra. Uma vez que há decidida simpatia entre o céu e a terra, e sendo que Deus comissiona anjos a ministrarem a todos os que necessitam de ajuda, sabemos que se fizermos nossa parte, esses representantes celestiais do poder onipotente proverão ajuda na hora da necessidade. Se nos tornarmos um em mente e coração com as inteligências celestiais, seremos moldados por elas. Homens a quem Deus outorgou capacidade e talentos materiais serão impressionados por ele a assumir o fardo das responsabilidades e ajudarão a outros irmãos escandinavos. A causa de Deus na Europa não deve se tornar uma pedra de tropeço ou rocha de escândalo para os descrentes. As instituições desse lugar não devem ser fechadas ou entregues às mãos dos de fora. Que os servos do Senhor na Europa envirem todo o esforço possível para recuperar o que se perdeu e o Senhor operará por eles. Convoco o nosso povo na América do Norte a cooperar com seus irmãos da Europa. Se todos cumprirem a sua parte no grande plano divino, seu propósito se cumprirá. Logo a dificuldade estará no passado, não mais embaraçando a causa de Deus. Que mão alguma se torne frouxa ou paralisada. Vocês dispõem da certeza de que os anjos de Deus, cuja casa é o pavilhão do Eterno e que veem a glória de Deus, são os seus ajudadores. Cooperarão vocês em edificar cada instituição que se encontra realizando o serviço de Deus, supervisionados pela ministração angélica. Quem é capaz de compreender o valor das almas por cuja salvação o seu príncipe, o seu rei, o Filho do Deus infinito ofereceu sua vida sem mancha através de morte ignominiosa?
Se todos compreendessem isso como deveriam, quão grandiosa obra seria realizada. Através da operação do Espírito Santo, levariam por intermédio de sua influência, por suas palavras e pelos recursos materiais, muitas almas a escapar das cadeias da escuridão e dos ardis infernais de Satanás, fazendo-as lavar seus pecados no sangue do Cordeiro. Oh, que a obra avance mais e mais! Anjos do céu se alegram ao verem os pecadores arrependidos volvendo-se para o Deus vivo. Se restringirmos a expressão de incredulidade e, através de palavras esperançosas e ações determinadas, fortalecermos nossa própria fé e a de outros, nossa visão se tornará notavelmente mais clara. A pura atmosfera celestial circundará nossa alma. Sejam fortes e falem de esperança. Abram caminho através dos obstáculos. Estão espiritualmente casados com Jesus Cristo. A palavra é sua segurança. Aproximem-se do Salvador com a plena confiança de uma fé viva, unindo suas mãos às dele. Entrem pelos caminhos que ele está abrindo. Façam o que ele disser, seja o que for. Ele os ensinará com tão boa vontade como ensinará qualquer outra pessoa.